Entramos aqui em uma aula exponencial que vai falar como gerir o seu tempo aqui nas redes sociais. Muita gente quer crescer, quer viralizar, quer atingir clientes qualificados, né? Mas não sabe como. E eu preciso te dizer, vou te revelar agora, né? Já vamos começar com uma bomba aqui. Eu vou te revelar agora qual que é a métrica mais importante para que a sua rede social ela seja relevante para a meta, né? Então, qual que é a métrica mais importante para que o Instagram fale: opa, este conteúdo é muito interessante, deixa eu entregar para mais pessoas? Porque alguns conteúdos seus têm milhares de visualizações e alguns têm poucas visualizações. É por causa do compartilhamento? Não. É por causa do like? Também não. É por causa dos comentários? Também não. Então, o que que é, Pepe? Me conta qual que é a métrica mais importante do Instagram. É o seu tempo. O tempo de tela é a métrica mais importante do seu Instagram. A Meta, ela entende que quanto mais pessoas ficam naquele conteúdo assistindo, colocam som para assistir, prestam atenção, voltam no conteúdo, quanto mais as pessoas elas focam o tempo, a atenção delas, que a atenção é somente uma fração do tempo. Quanto mais elas focam naquele conteúdo, mais aquele conteúdo é relevante, porque aquele conteúdo está chamando a atenção de pessoas, ou seja, aquele conteúdo está fazendo com que mais pessoas fiquem na rede social deles, que no caso é o Instagram. Mas isso vale para qualquer outra rede social, tá? Inclusive, o próprio TikTok, ele bonifica as pessoas que fazem vídeos de mais de 1 minuto e têm bastante visualizações. As pessoas que têm vídeo de mais de 1 minuto com bastante visualizações são pagas para isso, tá? No Instagram ainda não tem esse pagamento. Porém, o Instagram ainda é a rede social que mais vende, que mais proporciona vendas de produtos, infoprodutos aqui no Brasil. Então, por isso que eu foco tanto no Instagram. Acredito sim no poder de todas as redes sociais. Porque quando a gente tem algo na nossa mão, literalmente, um poderzinho aqui na nossa mão, que faz com que a gente possa falar com pessoas em literalmente qualquer lugar do mundo, expandir nossa comunicação, dar visibilidade para o nosso trabalho, eu acho um desperdício quem não está utilizando esse grande poder. A você que está aqui nessa aula, eu imagino que esteja utilizando a sua rede social de uma maneira que você esteja no caminho, pelo menos, de construir uma rede social lucrativa. E aí, na semana, na verdade, foi no começo da semana, eu perguntei quem de vocês tinha uma agenda. E aí vocês me responderam que a maioria me respondeu que não tinha. Eu falei, caramba, olha que loucura. Como é que as pessoas, elas querem ter sucesso nas redes sociais, se a métrica mais valiosa é o tempo e elas não estão nem conseguindo metrificar isso, porque elas não têm gestão de tempo. Às vezes você acha que a sua rede social ela não está evoluindo porque você não aplicou o hack de ganhar mais seguidores, porque você não utilizou aquele story da maneira certa, porque o seu perfil não está estruturado. Tudo bem, isso são coisas que realmente a gente olha, né? Inclusive, a gente fez muitas aulas aqui sobre como ganhar mais seguidores, como transformar seguidores em clientes, como ter um perfil estruturado. A gente fala muito sobre isso. Não estou falando para você ignorar essas questões. Porém, às vezes, a sua questão com o conteúdo está na base, está na sua organização. Porque se você não enxergar o Instagram como um negócio, você nunca vai pensar no seu investimento de tempo como um ativo deste negócio, tá? Isso aqui que eu falei é bem poderoso, presta muita atenção. Porque se você só está postando para ver no que vai dar, postando para ver o que vai acontecer, você nunca vai ter uma previsibilidade de lucro, você nunca vai saber quantos clientes chegam por mês, quanto você fatura por mês com o seu Instagram, qual é o investimento de tempo, quanto você pode reinvestir de dinheiro. Isso é pensar como um negócio. Então, se você quiser ser grande, pense como pessoas grandes. Eu frequento mentorias de 100, 50 mil reais, tá? Sim, é uma mentoria de 100 mil reais e valeu a pena. Já contei para vocês, né? Em menos de um mês a gente já recuperou esse investimento, porque a gente olha para o Instagram como um negócio. E eu tô aqui
oferecendo a minha moeda mais valiosa do mundo, que é o meu tempo, para te ensinar a utilizar o seu tempo de uma maneira que multiplique os seus resultados. Então, bora começar aqui. Como é que você vai sair dessa aula? Com dicas práticas de como utilizar a moeda mais valiosa do mundo a seu favor. Caso você não tenha percebido ainda, a moeda mais valiosa do mundo é o seu tempo, tá? Então, vamos começar com uma frase de um cara do Carl Jung, né? Famosíssimo, né? Que a mente desorganizada é um campo fértil para o sofrimento repetitivo. Por quê? Porque a sua mente ela fica repetindo as mesmas ações. Se você não tem um plano, uma organização, você vai ficar andando em círculos. Você vai cair no mesmo erro. Vocês conseguem entender o poder dessa aula? Para você que está aí querendo sucesso no digital e não entende o que está acontecendo, às vezes a sua desorganização, a sua falta de gestão de tempo está fazendo com que você não atinja seus resultados, porque você está repetindo as mesmas coisas sem nem perceber. Quando você organiza o seu tempo, você consegue visualizar o que você tem feito com as horas do seu dia. Quais são as tarefas que têm funcionado? Quais as tarefas não têm funcionado? Agora, se você deixa tudo desorganizado, isso vira um campo extremamente fértil para que você fique repetindo um monte de coisa no modo automático que às vezes não está dando resultado nenhum. E você só está perdendo tempo com isso. E eu vou dar um exemplo. Às vezes você fica no feed, fuçando, né? Fuçando conteúdo. Quando você viu, se passaram 2, 3 horas. Aí você fala, ai, não tenho tempo para criar conteúdo. É lógico. Você perdeu 3 horas assistindo conteúdo que você nem. Se eu te perguntar qual conteúdo você estava assistindo, às vezes você nem lembra. Quem nunca fez isso? Quer outro exemplo? Você fica horas pensando no que você vai postar, no final você não posta nada. Ou você posta alguma coisa, não dá resultado e você fala: o Instagram não funciona pra mim! Porque você está repetindo as mesmas ações. Se você tivesse um calendário estruturado e soubesse o que funciona, o que não funciona. E olha, quando eu falo funcionar, presta muita atenção. Não é sobre visualizações, tá? É sobre te trazer o cliente qualificado, o cliente que vai comprar de você. Eu tenho Reels que tem 1 milhão de visualizações e não me trouxe ninguém, tá? Assim, trouxe seguidores, mas não, ninguém que falou, nossa, eu vou comprar sua mentoria. Agora eu tenho um Reels de 500 visualizações que trouxe clientes para minha mentoria, que hoje em dia é o meu ticket mais alto, tá? Então a gente não tá falando de visualizações. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho métrica, porque eu analiso o resultado dos meus conteúdos. E como é que eu analiso? Porque eu tenho um calendário. Que se eu não tivesse um calendário, eu não conseguiria parar para visualizar essa análise, tá? Então, às vezes você fica horas tentando postar um conteúdo, fica horrível, você não fica do jeito que você quer. As pessoas não comentam, não compartilham, não interagem, não ficam na tela, nada, não te gera nenhuma venda, você só perdeu tempo, tá? Não quer dizer que todos os seus conteúdos vão funcionar, mas pelo menos você vai entender quais funcionam mais e quais funcionam menos com o seu público. Então, a mente desorganizada é um campo fértil para o sofrimento repetido. E agora, vamos falar de outro cara que também é muito famoso, Napoleon Hill, né? Escreveu aí vários livros que estão na moda nas redes sociais, mas ele falou algo parecido, que a mente desorganizada é terreno fértil para a dúvida, e a dúvida é o maior ladrão dos seus sonhos. Olha que forte isso, gente. A mente desorganizada é terreno fértil para a dúvida, e a dúvida é o maior ladrão dos seus sonhos. Porque quando você tem um plano de ação na sua mão, inclusive eu passo um plano de ação para todas as minhas alunas. Ontem atendi a doutora Ana, maravilhosa médica, a gente fez todo um plano de ação para ela seguir. Quando a gente passa um plano de ação, quando a gente visualiza um plano de ação, a gente precisa fazer isso daqui é importante, isso daqui não é, na minha agenda tem esse compromisso. Você não fica na dúvida, ai, o que que eu vou fazer hoje? Que mais que eu preciso fazer mesmo? Nossa, o que que era aquilo? E aí você fica sempre na dúvida, você fica sempre gastando a sua energia com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Agora, se você foca o seu tempo, a sua atenção em realmente criar um plano de ação,
você vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Como é que você sabe? Porque tá lá, né? Então, ó, só isso daqui já deveria te convencer a ter uma agenda, a ter um calendário exponencial, né? Mas eu não tô aqui para convencer ninguém. Eu só tô aqui para te mostrar o que funcionou comigo e o que funcionaria caso você quisesse trilhar este caminho de lucrar muito no digital. Para quem não sabe, eu comecei meu Instagram há um ano e pouco, mais de um ano, né? Foi ano passado, 2024. E como é que ele foi crescendo e ganhando clientes e eu fui criando produtos? Sim, eu investi dinheiro em várias mentorias. Tive muitos mentores incríveis, mas eu investi muito tempo estudando, fazendo o que tinha que ser feito, organizando o meu negócio, organizando a minha agenda, tá? Se o sucesso que você quer hoje, se o sucesso que você quer hoje, eu esqueci, se o sucesso que você quer hoje chegasse, ô gente, deu um bug aqui. Mas tudo bem, ó. Eu vou contar uma historinha para resumir essa frase. Se o sucesso que você quer hoje chegasse, tá escrito, quer chegasse hoje, entendi, entendi. Vamos colocar ao contrário que fica mais fácil. Você teria estrutura para segurar? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre plano de ação, né? E eu queria saber quanto você gostaria de vender. E até o final deste ano mesmo, porque no final deste ano. Aí você fala, nossa, mas o ano tá terminando. É, mas o avião, ele só decola quando a pista acaba, né? Então, você tem que entender qual que é o seu plano de ação para este ano e depois exponencializar isso para o ano que vem, tá? Não, não desiste das coisas neste ano, não. Já começa agora. Aproveita essa oportunidade que o universo está te dando, tá? Vou contar uma história aqui para vocês. Vocês lembram da Hebe Camargo? Quem é do Brasil conhece, quem é no Brasil, quem não é do Brasil, não sei se conhece ou não, mas deveria conhecer porque ela é a rainha da televisão brasileira. A Hebe Camargo, ela tinha um programa com muita audiência, toda segunda-feira à noite. Aí, ó, os programas de televisão, eles sempre são feitos num dia e horário determinado. E isso acontece toda semana. Não é que numa semana ela fala, eu vou apresentar na segunda, na outra semana na terça, na outra semana na quarta. Não. Os programas de televisão. E tem um porquê. Porque o público se acostuma a estar lá naquele, no mesmo dia, naquele mesmo horário. Enfim. A Hebe estava lá no programa de televisão dela e chegou uma pessoa de uma loja, enfim, de calçados, acho, eu não sei do que era exatamente, e falou: Hebe, você pode, por favor, divulgar o meu produto na minha loja? E ela falou assim: eu divulgo, mas você sabe a audiência do meu programa. Você vai ter funcionário, você vai ter estrutura para receber a demanda assim que eu divulgar? Porque eu vou divulgar hoje, amanhã vai lotar a sua loja, vai lotar de gente ligando, vai lotar. Você tem estrutura para segurar isso? Aí o cara falou: não, não tem. Ou seja, ele perdeu uma grande oportunidade porque ele não estava pronto. Agora, eu te pergunto, você está pronta? Você está pronta para receber? Você quer dar mentoria? Você está pronta para receber esses alunos? Você tem um plano para escalar? Você sabe qual que é a sua oferta? Como você quer vender? Como você vai entregar? Você sabe disso? Você que tem um curso, você tem um plano para vender esse curso? Você fez um calendário de conteúdos que você vai divulgar este curso? Você que tem uma loja, você que vende um serviço, se amanhã virem 100 mil pessoas falar com você, você tem esse braço? Você consegue atender essa demanda? Porque se a sua resposta for não, você simplesmente não está pronta para receber milhares de clientes. Simples. Fique pronta, tá? E é isso que eu vou te ensinar aqui, a ficar cada vez mais pronta para receber esses clientes. Aí eu vou te contar uma outra historinha também para você. Aí vai memorizar mesmo. No, eu acho que foi em julho, né? A minha namorada, ela é influenciadora digital e ela foi chamada para trabalhar em um programa na França, um programa de YouTube, né? Na verdade, era só uma apresentação dela, né? Ela ia cantar e, enfim. É um programa muito legal, é um dos maiores YouTubers da França, né? E aí eles têm um estúdio lá, é bem legal, é no nicho de entretenimento. É, eles
brincam, fazem as pessoas darem risada, e enfim. E aí, o que que acontece? Ela, ela foi chamada, sei lá, na sexta-feira. A gente teria que embarcar para a França na terça-feira. Tipo, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Tá? É óbvio que a gente não ia fazer um bate-volta, né? Ah, vamos para a França e vamos voltar no dia seguinte. Vamos na terça e vamos voltar na quarta, né, gente? Peraí, não vamos fazer isso. Aí a gente resolveu que a gente iria estender a viagem, né? Então, depois do programa que ela participou, que foi, a gente chegou lá de terça para quarta, né? Aí a gente fez, ela foi lá, ficamos no estúdio o dia inteiro, tinha gente do mundo inteiro, foi muito legal. E aí a gente resolveu depois ficar mais uns 20 e poucos dias viajando pela Europa. A gente foi para Espanha, enfim, a gente foi para Barcelona, para Tarragona e fizemos uma bela de uma viagem. Mas essa viagem só pôde acontecer porque a gente estava pronta. Eu estava pronta, ela estava pronta. Imagina se a gente não tivesse, por exemplo, com o passaporte em dia. Não daria tempo. Imagina se a gente tivesse, por exemplo, carreiras, né, um trabalho CLT. Não conseguiria fazer essa viagem. Não teria como. Falar pro meu chefe, e aí, tchau. Vou ficar 20 dias viajando na Europa. Não dava. Mas a gente, imagina se a gente não tivesse dinheiro. Não daria? O euro tá alto. Imagina se a gente não tivesse mala, se a gente não tivesse roupa para ir. Só que, mesmo estando prontas, a gente deixou nosso calendário de conteúdo pronto para a gente poder gravar lá. Então, durante a viagem, quem acompanhou, né, viu a quantidade de conteúdos que eu postei. Porque eu já cheguei lá com os roteiros prontos. Cheguei no Museu do Louvre, eu tinha um roteiro para o Louvre. Cheguei lá na Torre Eiffel, eu tinha um roteiro para a Torre Eiffel. É, então, assim, a gente já foi com roteiros prontos para a viagem, para poder gravar lá e não desperdiçar essa oportunidade de poder gravar em lugares tão bonitos, tão diferentes. Afinal, viagem o povo gosta de acompanhar. Em breve vem mais aí, tá, gente? Em breve vem mais. Então, eu quero que você tenha um plano de ação para isso. E aí vamos citar um pouquinho da Bíblia, né? Independente da sua religião, mas a Bíblia ela é um livro sagrado que ela carrega uma sabedoria milenar. Então eu vou citar um pouquinho aqui, ó. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então faz um plano de ação com aquilo que você consegue neste momento. Depois você vai aumentando as suas tarefas. Você não precisa colocar 300 mil coisas, porque senão parece aquela pessoa que começa a academia em janeiro, sabe? Com gás, com tudo. Nossa, janeiro, ano novo. Esse ano vai, esse ano eu vou ser fitness. Esse ano, meu Deus! E aí, o que acontece? Passou janeiro, fevereiro, a pessoa nem vai mais pra academia, nem passa, não passa nem na frente da academia. Já quer cancelar, já tá bravo, tá cancelando o plano. Fala, ai, não acredito que eu fiz esse plano de um ano, agora eu vou ter que ficar pagando um ano pra não ir na academia. Aí vai de vez em nunca. Aí, aí, aí tem umas ondas esporádicas, assim, né? E, tipo, em maio fala, ai, agora eu vou. Depois da Páscoa, agora. Depois desse chocolate todo, agora eu vou. Aí resolve, vai sem parar. Depois para. Então faz um plano de ação consistente, aquilo que você consegue dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades. E depois você vai aumentando, porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E aí entra uma questão, inclusive, de autoconfiança. Quando alguém te fala alguma coisa e você não, e a pessoa não cumpre o que ela falou para você. Vamos supor, eu falei para você que toda quinta-feira às 8 da manhã eu estarei aqui para uma aula exponencial, ao vivo, gratuita. Se em alguma quinta-feira eu não vier, você vai parar de confiar em mim, não vai? Você vai falar, opa, ela assumiu o compromisso, não cumpriu, então não é muito de confiança. É a mesma coisa quando você assume um compromisso com você mesmo. Você assumiu, você não cumpriu, a sua autoconfiança fica abalada. E ter a autoconfiança abalada é uma das piores coisas para quem quer crescer no digital. Porque essa frequência o outro ser humano consegue perceber de longe. Já viu alguém com uma autoconfiança?
com autoconfiança mesmo, a pessoa chega, ela abre a câmera, ela conversa, ela sabe do que ela está dizendo, ela fala sobre o trabalho dela com muito orgulho. Agora, você já viu alguém com uma autoconfiança abalada? A pessoa fala assim: meu trabalho, aí eu cobro tanto, mas olha, eu só cobro por isso, viu? Ela quer justificar. Nem ela acredita no trabalho dela, porque ela não confia nela. Aí ela quer justificar o preço dela, né? O valor dela, ela não consegue. E aí não consegue vender também, aí fica super difícil, né? Por que que você vê pessoas no digital falando de mentorias de R$ 100.000 com o maior orgulho? Porque sabem que aquilo dá resultado. Então eles podem falar que é 100.000, porque nunca vai ser caro. Caro é aquilo que não tem retorno. Se você investe 100.000 e volta 200.000, onde é que é caro isso? Um baita de um investimento, inclusive. Ai, Pepe, mas eu não tenho 100.000, não tem problema. Aí você vai dentro das suas possibilidades, tá? E lembrando, eu falei de mentoria aqui, mas só volta 200.000 se você trabalhar. A mentoria é só o seu guia. Quem vai fazer é você. Não adianta entrar numa mentoria e falar, agora que eu entrei, o negócio vai funcionar. E aí você fica em casa sem fazer nada. Continua rolando o feed, procurando o que postar. E aí você fala, nossa, mas a mentoria não deu resultado. Será que a mentoria não deu resultado ou você que não fez? Tem que prestar muita atenção nisso e assumir a autorresponsabilidade. É muito importante, tá? Então, a desorganização, ela mantém a sua alma em um estado de urgência, porque você está sempre tentando apagar incêndio. Você fala, ah, meu Deus, esqueci de tal compromisso. Nossa, esqueci da tal aluna. Ah, meu Deus, isso não é estar pronto para receber nada, tá? Aqui outra passagem bíblica, Provérbios. Os planos bem elaborados levam à fartura. Provérbios foi escrito pelo cara mais sábio que já passou pela face da terra, Rei Salomão, tá? Mais sábio, mais rico, enfim. Depois vocês podem estudar história. Não estou falando de religião, estou falando de história aqui, tá? E aí, quais as ferramentas você vai utilizar para que você tenha aí um bom desempenho, para que você fique pronta para receber tudo o que você gostaria neste seu plano de ação? Quais são essas ferramentas? Google Agenda e planilha de tarefas em bloco, tá? É muito importante você colocar data e ou horário, tá? E trabalhar com prazos. E aí eu vou te explicar o porquê. Se você simplesmente coloca uma tarefa lá, essa tarefa fica a Deus dará. E você vai acabar deixando para depois. Porque o seu cérebro ele quer te trazer sempre para a zona de conforto e nunca para a zona de desconforto. Então essa tarefa sempre vai acabar ficando para depois. Então você tem que colocar até que dia, até que horário você vai cumprir essa tarefa. Que daí você assume um compromisso com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se alguém te chamar para jantar, você fala: não dá. Eu tenho que entregar uma tarefa pro meu chefe, que é você. Porque é você que vai colher as consequências, é você que vai colher os frutos. Então é você que tem que fazer. Até porque quando você começa a ter processos, quando você começa a entender que você fazendo, o negócio quando for crescer, você consegue delegar, porque quem sabe fazer sabe mandar. Agora, quem faz de qualquer jeito, que não tem processo, que não sabe nem como é que foi que você fez aquilo, é igual quem viraliza sem querer um vídeo. Não consegue nem entender, não consegue nem entender como trazer clientes qualificados. Porque viralizou sem querer. Colocou lá um vídeo, né, a rede social viralizou e foi, né? Aí um monte de gente vem pra mim, é muito engraçado. Pepe, eu viralizei o vídeo, tô estourando na rede social. Eu pergunto, tá bom, você viralizou, mas o que que tem na sua bio? Aí não tem um produto à venda, não tem um formulário, tem nada. Quer dizer, viralizou, perdeu um monte de gente no meio do caminho porque não tinha um perfil estruturado. Viralizou sem estar pronto para viralizar, né? E a sua agenda cheia não é sinônimo de prosperidade. Muita gente posta, né? Agenda cheia. Nossa, como meu dia tá cheio. Nossa, olha meus e-mails, um monte de gente me procurando. Isso não quer dizer que você é rico, não, tá? Pelo contrário.
Tá pobre de tempo. Agenda cheia não é sinônimo de prosperidade. Agenda organizada é. Inclusive, deixa eu colocar aqui, ó. O espaço te traz muitas oportunidades. Muitas oportunidades estão no vazio. Porque se você não abre espaço, como é que algo vai chegar? Não tem como, tá cheio. Se você lota demais a sua agenda e não deixa um espaço para você pensar, para você relaxar, para você curtir a vida com quem você gosta, para você ler um livro, para você ficar sem fazer nada, olhando para o nada, você nunca vai ter, você nunca vão chegar coisas novas, porque você não abriu espaço para isso. Você tem que deixar um espaço livre na sua agenda. Não é nem livre, é em branco, porque livres são todos, né? Todos os seus compromissos você tem que ter liberdade, você que escolheu estar onde você está, né? Então, nós temos esse livre-arbítrio. Salvo algumas exceções, tá, gente? Não vamos problematizar tudo. Então, assim, esse espaço ele te traz oportunidades. O espaço traz criatividade. O espaço te traz novas conexões. Vamos supor que você está num restaurante super legal. E aí você não tem hora para voltar. Aí você conhece uma pessoa da mesa do lado que te traz uma big oportunidade, mas aí a sua agenda tá cheia demais, você precisa ir embora. Ruim, né? Agora imagina se você puder ficar lá com essa pessoa, conversar. Quantos negócios podem sair? Porque você abriu espaço na sua agenda. Se você tem uma agenda organizada, você consegue abrir espaço com mais frequência, porque as suas tarefas, elas já estão pré-organizadas. Então não tem nada urgente. E caso apareça um imprevisto, algo urgente, isso não vai atrapalhar aquilo que já foi, já tinha previsibilidade, aquilo que você já fez. Então vamos organizar aqui a sua agenda. A gente vai dividir em três partes. Nas tarefas e compromissos inegociáveis, nos negociáveis e nos variáveis, tá? Inegociáveis, negociáveis e variáveis. Inegociáveis. Dentro dos inegociáveis tem os flexíveis e os inflexíveis. Então, o que que são coisas inegociáveis? Eu vou falar para mim o que que é inegociável. Inegociável é criar conteúdo, tá? Inegociável é ir para academia, porque eu preciso cuidar da minha saúde física e mental, né? Inegociável é ter um tempo com a minha namorada, né? Então, eu tenho alguns compromissos inegociável, preparar minhas aulas da mentoria, tá? Só que a maioria deles são flexíveis. Por quê? Porque eu tornei eles flexíveis, né? Então, a academia, normalmente, eu faço 6:30 da manhã. Inclusive, já fui hoje na academia, já tomei meu banho gelado. Hoje eu tomei banho gelado, tá, gente? E estou aqui de roupão dando aula para vocês. Então, inegociável é academia. Então, todo dia tá lá 6:30 da manhã para mim no meu calendário academia. Inegociável é meu trabalho, criação de conteúdo, tempo para conversar com clientes, tempo sem fazer nada, leitura, estudo. Então, isso tem durante a minha semana e tem que ter. Toda semana tem que ter isso, tá? Agora tem coisas inflexíveis, né? Isso daqui tudo, eu poderia mudar de horário. Nossa, eu vou ter um compromisso hoje, que eu vou ter que sair muito cedo. Não vou conseguir fazer academia às 6:30. Tudo bem, eu posso mudar o horário disso. Nossa, eu marquei para criar conteúdo às 3 da tarde, mas hoje me chamaram para gravar um podcast às 3 da tarde. Tudo bem, eu vou trocar essa criação de conteúdo. Ela vai existir porque é inegociável, mas vai ser flexível. Ontem mesmo eu fui criar um Reel, era tipo 7 da noite, tá? Por quê? Porque é inegociável. Tinha que ter feito, mas é flexível. E tem os inflexíveis, por exemplo, você tem uma consulta no médico que você marcou faz tempo. Aí é inflexível, não dá para você mudar, né? Senão você vai perder aquela consulta. Dependendo da urgência, não tem como. Dormir é inflexível, você vai ficar sem dormir. Não dá. Horário para acordar, para mim é inflexível. Eu acordo todos os dias 5:30 até sábado e domingo. Então, para mim é inflexível, tá? Mas tudo isso é inegociável, isso tem que estar na minha agenda. Agora tem coisas negociáveis. Por exemplo, tempo para ver um filme. Não é toda semana. É negociável. Algumas reuniões são negociáveis. Escrita é negociável. E tem as variáveis, por exemplo, burocracia. Eu preciso ir até o banco. Gente, perdi
a minha senha do banco e eu preciso ir até a agência. Eu não vou ter isso toda semana na minha agenda, mas essa semana eu tenho que fazer isso, tá? Compromissos pontuais. Então, são coisas que são variáveis, né? Ai, uma amiga minha tá em São Paulo, precisa me ver. Então, deixa eu ver minha agenda aqui se eu consigo já marcar nessa semana. Mas na semana que vem não vai ter isso. Então, são as coisas inegociáveis, negociáveis e variáveis. Deu para entender mais ou menos a lógica disso? E tomar muito cuidado com listas, muito cuidado com listas. Porque um monte de gente faz uma lista de tudo que tem que fazer durante a semana. Só que essas listas, dependendo até do tamanho delas, elas deixam a sua cabeça muito assustada. Nossa, tudo isso, não vou dar conta de terminar. E aí você faz uma lista de 20 coisas e você faz 15. O que que acontece? Isso vai abalando a sua autoconfiança ao longo do tempo. Vou deixar mais essas 5 para a semana que vem. Aí na semana que vem vou deixar mais 5. Então o seu cérebro está dizendo: você não é capaz de cumprir tudo o que você prometeu para si mesmo. Isso é muito ruim. Então, ao invés de listas, isso eu vi em um podcast do Jay Shetty, né? Você vai criar uma rotina. Então, por exemplo, ao invés de uma lista falando assim, olha, eu preciso criar 10 conteúdos nessa semana. Não, você vai colocar na segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, 5 conteúdos para criação. Na terça-feira, das 9 às 10 da manhã, 5 conteúdos para criação. Pronto, você tem horário para começar e horário para terminar. E você tem que fazer dentro desse horário. Inclusive, tem uma pesquisa que quando a gente se dá essa missão dentro de um horário, a gente consegue fazer. Quem já assistiu aqueles. Seria. Bom dia! Aqueles seriados, né? É reality de confeitaria. O pessoal não dá horário para começar e para terminar o negócio? É a mesma coisa. Você vai ter horário para começar e horário para terminar. Ai, mas eu não consegui. Bom, agora você entendeu que não dá para você colocar 30 conteúdos em meia hora. Quantos conteúdos você conseguiu criar em meia hora? Ai, foi 5? Então tá bom. Então agora você entendeu que em meia hora o seu tempo ele utiliza para fazer 5 conteúdos. Na próxima vez na sua agenda você vai colocar 5 conteúdos em meia hora e você vai cumprir, tá? Aí é para você entender quais são os seus limites também. E para finalizar, eu vou te mostrar aqui uma tarefa, eu vou te dar uma tarefa que é fazer um print da sua agenda. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar um pouquinho sobre o que eu tenho que fazer hoje, né? Vamos lá, agenda. Eu uso a agenda do Google, tá, gente? A gente coloca tudo. Então, por exemplo, ó, criativo de lançamento, tá aqui, né? Isso aqui tá como tarefa, tá aqui. Criativos de lançamento de imersão, aqui, ó, 3h30 às 4h30. Hoje eu vou dormir no Instituto do Sono. Desafio de imersão, 2 às 3h30. Plantão de dúvidas, que é da mentoria, né? Aula exponencial, aqui vocês, aqui, ó, academia, 6h30 da manhã. Tá vendo? Aula exponencial em grupo, vou ter às 11 também. Então, aqui tá um pouquinho da minha agenda, olha o espaço em branco aqui, ó. Então é isso, tá vendo que eu tô praticando o que eu tô ensinando para vocês. Se vocês quiserem me mandar um print da agenda de vocês como um compromisso nosso, eu vou adorar recebê-los lá na minha rede social, @eu sou app. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque essa aula te dá a base para você criar um conteúdo com consistência. Não adianta você não estar pronto para receber tudo aquilo que você tem para receber. Até porque o digital ele é exponencial e ele vai fazer com que a sua voz atinja pessoas que você nem imagina. Então, aproveite essa grande oportunidade que o universo está te dando. Você foi colocado aqui para viver em 2025 em uma sociedade extremamente tecnológica, na qual a maioria das pessoas está utilizando inteligência artificial para fazer meme. Vamos utilizar para algo que realmente tenha valor, que realmente construa na nossa sociedade, que realmente entregue o melhor, porque tudo que a gente compartilha multiplica. E a gente só compartilha o que tem dentro da gente. E para a gente compartilhar, a gente tem que se organizar, ter um plano de ação e entender onde é que a gente quer chegar. Porque se a gente entra num Uber e não fala para onde a gente vai, ele não leva a gente para lugar nenhum. É a mesma coisa na sua vida.
Tu começa organizando a sua agenda e ficando pronta para entender que o Instagram pode ser o negócio mais lucrativo da sua vida.